Por ocasião do centenário do nascimento de Marx, Gramsci escreveu um pequeno artigo no qual procura ressaltar as contribuições que foram dadas por Marx no sentido de esclarecer ou desvendar o segredo da sociedade moderna. Portanto, Marx forneceu para Gramsci, segundo a leitura de Gramsci, uma compreensão das bases materiais da sociedade e, com isto, permitiu desvendar a estrutura real da sociedade e do desenvolvimento histórico. Gramsci, neste pequeno artigo, ele parte da seguinte questão, que antes de responder se somos marxistas ou se existem marxistas, é preciso ter clareza de qual a grande contribuição do pensamento de Marx para a compreensão do mundo moderno. Para isso, observa Gramsci, é necessário que se reconheça inicialmente que Marx não escreveu um catecismo, portanto, não escreveu um livro de regras a ser seguido como se fosse um texto bíblico ou como se fosse um manual. Marx não escreveu um catecismo, nem é um Messias que deixou parábolas carregadas de imperativos categóricos, ou seja, de normas indiscutíveis, absolutas, fora das categorias do tempo e do espaço, ou seja, independentes do tempo histórico no qual os homens estejam vivendo. Portanto, Marx não forneceu um dogma para a ação. Se há um imperativo categórico em Marx, observa Gramsci, este se resume a que, para Marx, os proletários do mundo inteiro devem se unir. Portanto, esta é a única norma que podemos encontrar no interior do pensamento marxiano. Proletários do mundo inteiro, univos, que está no final do texto do Manifesto Comunista. Marx não inventou uma teoria ou uma fantasia, observa Gramsci. Não se trata ali de um pensamento que busca a originalidade, e sim, Marx forneceu uma visão da história calcada em pressupostos científicos. O que fez foi trazer a história da humanidade para o plano da compreensão científica, tornando assim consciente o que é a história. E, deste modo, superou todas as análises fragmentadas e incipientes que até então se faziam presentes no sentido de explicar o que é o desenvolvimento histórico-social. Portanto, observa Gramsci, Marx significa a entrada da inteligência na história da humanidade, significa o reino da consciência. Para Gramsci, a obra de Marx é contemporânea aos grandes embates que os teóricos burgueses realizavam entre si, e ele destaca aqui dois personagens, o primeiro, Thomas Carlyle, e o segundo, Herbert Spencer, que travavam debates relativos à função do homem na história. No entender de Gramsci, Marx, por não ser nem um místico, nem um metafísico positivista, e sim um dialético, e até mesmo podendo ser chamado de um historiador, foi capaz de se apropriar dos documentos do passado e utilizá-los para esclarecer o que é o mundo dos homens e a realidade social em seu desenvolvimento. Com isto, Marx rompeu com os limites que se faziam presentes até então nas investigações relativas aos acontecimentos humanos, as quais não examinavam, investigações estas que não examinavam e não levavam em consideração
mais do que uma parte dos documentos que eram disponíveis para a investigação, ou que se encontravam disponíveis para a investigação científica. Pelo contrário, no período anterior, a tendência era de selecionar arbitrariamente certo material de investigação, a fim de que os teóricos pudessem confirmar suas próprias leituras de mundo. Dito de outro modo, e aqui podemos retomar uma passagem direta do próprio Gramsci, as investigações não tinham como objetivo a verdade, a exatidão, a reconstrução integral da vida do passado, mas, sim, a acentuação de uma determinada atividade, a valoração de uma tese a priorística, ou seja, formulada antes da investigação mesma do objeto. A história, neste sentido, passava a ser fundamentalmente o domínio exclusivo das ideias. O homem considerava-se como espírito, como consciência pura. Portanto, o pensamento anterior não partia efetivamente da base material da sociedade para compreender as formas de pensamento. Pelo contrário, partia das formas de pensamento para legitimar, justificar a ordem material da sociedade então existente. Deste modo, erroneamente, as ideias acentuadas eram frequentemente arbitrárias, fictícias. Os fatos aos quais era dada importância eram, no fundo, anedotas, não história, a qual era apresentada como resultado da intuição genial de alguns indivíduos, e não resultado de uma compreensão científica, sistemática e consciente. Portanto, era o pensamento que queria ordenar a dinâmica da realidade, e não a dinâmica da realidade que fornecia efetivamente os elementos para serem interiorizados no plano do pensamento e serem elaborados cientificamente. Gramsci observa que, com Marx, a história continua sendo domínio das ideias, do espírito, da atividade consciente dos indivíduos isolados ou associados. Mas as ideias, o espírito, se realizam agora perdendo a sua arbitrariedade. Não são mais fictícias abstrações, generalizações religiosas ou sociológicas, uma vez que passaram a ser compreendidas como fruto da apreensão dos elementos constitutivos da própria realidade. Se as ideias possuem substância, esta se encontra na economia, na atividade prática, nos sistemas e nas relações de produção e de troca, observará Marx. A história, portanto, passa a ser apreendida como atividade prática, econômica e moral, ou seja, tanto a infraestrutura quanto a supraestrutura que brota a partir desta infraestrutura precisam ser compreendidas como resultado das práticas sociais desenvolvidas pelos homens, pelos seres sociais ao longo da história. Nesse sentido, em Marx, as ideias encontram na realidade econômica a justificação e o instrumento para se afirmarem. Lembremos que, para Marx, economia é como os homens produzem e reproduzem na base material a sua existência. Portanto, as ideias encontram na realidade econômica, na base material, a justificação e o instrumento para se afirmarem. Portanto, as ideias são a reprodução no pensamento da realidade, tal como elas se apresentam aos homens na medida em que vão investigando o que esta realidade é. Para conhecer uma determinada realidade social, prossegue Gramsci, o que importa para Marx, antes de tudo, é conhecer quais são os sistemas e as relações de produção e de troca
existentes em determinado estágio de desenvolvimento de uma determinada sociedade. Certamente, observa Gramsci, é possível redigir monografias parciais, dissertações úteis para a história da cultura, captando reflexos secundários, consequências distantes. Mas, desse modo, a atividade prática dos homens não ficará explícita com toda a sua sólida compaticidade. A obra de Marx, pelo contrário, abre a possibilidade para que os homens adquiram consciência da realidade objetiva, ou seja, daquela realidade que existe, não em função do desejo desta ou daquela consciência, mas que está posta concretamente em decorrência do próprio agir dos homens no mundo e da própria estrutura interna que possui a natureza. Portanto, os homens não inventam a natureza e muito menos inventam as transformações na história. O que os homens podem fazer é apreender como o agir prático dos homens sobre a natureza, sobre as condições objetivas existentes, pode transformar aquela realidade inorgânica, incorporando-a ao seu ser orgânico e criando, assim, as condições para o desenvolvimento do ser social. Daí Gramsci observar que a obra de Marx abre a possibilidade para que os homens adquiram consciência da realidade objetiva, se apoderem do segredo que impulsiona a sucessão real dos acontecimentos. A realidade não é caótica, a realidade tem uma lógica interna. E Marx descobriu o caminho para aprender a lógica interna da realidade com o pensamento dialético. O pensamento de Marx, observa ainda Gramsci, permite aos homens o ato de conhecer-se a si mesmos, ou seja, saber quanto pode valer sua vontade individual e como pode chegar a ser potente esta vontade individual se, obedecendo, disciplinando-se de acordo com a necessidade, acaba dominando a realidade mesma, identificando-a com seus fins. Portanto, quanto mais o ser social, quanto mais os homens conhecerem a realidade tal como ela está colocada e não tal como eles pensam que ela exista, maior é o campo da intervenção positiva que estes seres podem fazer sobre a realidade, atingindo os fins perseguidos, ou seja, as finalidades perseguidas. E, em geral, essas finalidades, elas se traduzem na subordinação do mundo às necessidades humanas. A busca da substância histórica, portanto, da base que estrutura a história, o ato de fixá-la no sistema e nas relações de produção e de troca, permitiu a Marx descobrir que a sociedade dos homens está dividida em duas classes básicas. De um lado, a classe dominante. Esta possui o instrumento de produção e já se apossou do conhece a si mesma, uma vez que tem consciência, ainda que seja uma consciência confusa e fragmentária, de sua potência e de sua missão. Seu horizonte, portanto, o horizonte da classe dominante, é o dos fins individuais, os quais realiza através de sua organização, friamente, objetivamente, sem se preocupar se o caminho está calçado com corpos extenuados pela fome ou com os cadáveres dos campos de batalha. Este conhece a si mesmo se coloca, por sua vez, observa Gramsci, como necessidade a ser desenvolvida na outra classe, a classe explorada. Como, diz Gramsci, a compreensão da real causalidade histórica tem valor de revelação para a outra classe. Ao obter a consciência de si mesma, a tarefa que tem de realizar toma consciência de que seus fins individuais ficarão em mera arbitrariedade, em pura palavra,
em veleidade vazia e enfática, enquanto não disponha dos instrumentos, enquanto a veleidade não se converta em vontade. Portanto, não é no plano individual que se pode transformar a história. Somente é possível movimentos de transformação histórica a partir do momento em que estas iniciativas se tornam iniciativas de massa, iniciativas que, no interior da história, assumiram o caráter de iniciativas de classe. Gramsci diferencia, no entanto, a construção desta necessidade junto à classe trabalhadora, junto ao proletariado, do que poderia ser chamado de voluntarismo. Mais precisamente, coloca a ideia de voluntarismo em termos dialéticos e, portanto, marxistas. Do ponto de vista marxista, observa ele, vontade significa consciência da finalidade, o que quer dizer, por sua vez, noção exata da potência que se tem e dos meios para expressá-la na ação. Assim colocando a questão, Gramsci acaba por ligar a formulação de voluntarismo em termos marxista à ideia do por teleológico, a ação voltada a uma finalidade imbuída de conteúdo transformador, ou seja, o voluntarismo enquanto praxis, enquanto por teleológico voltado à transformação de uma determinada realidade cujas bases precisam ser necessariamente superadas. E estas bases eram, no caso de Gramsci, as bases da sociedade burguesa. Para que esta praxis se desenvolva, se faz necessário que a classe trabalhadora em seu conjunto identifique, portanto, seus reais interesses no interior da totalidade social. Ou, como escreve Gramsci, significa, portanto, em primeiro lugar, distinção, identificação da classe, vida política independente da outra classe, organização compacta e disciplinada para os fins específicos próprios, sem desvios nem vacilações. O que Gramsci está colocando aqui é esta transformação da consciência de classe em si à consciência de classe para si. Para Gramsci, esta transformação da consciência em consciência de classe e desta em praxis implica impulso retilíneo até chegar ao objetivo máximo, ou seja, a sociedade sem classes. Aqui se faz necessária uma observação externa ao texto de Gramsci. É necessário romper com todas as ilusões produzidas pela ideologia burguesa. Isto é um fato. No entanto, Gramsci considera que esta luta de classes ela tem um ritmo retilíneo, ou seja, é como se esta luta de classes, ou a luta de classes a ser conduzida pela classe trabalhadora, fosse apenas no sentido de avançar continuamente. Aqui ele rompe com a ideia dialética da luta de classes, uma vez que a luta de classes pode comportar avanços, mas também recuos, que vão fornecer elementos para um amadurecimento do conjunto da classe trabalhadora. A história, ela também ensina através das suas lutas. Daí que seria um equívoco partilhar desta ideia de Gramsci, de que há um impulso retilíneo até chegar ao objetivo máximo. É necessário considerar que avanços também comportam recuos. Para Gramsci, esta luta que ele considera que será retilínea não passa pelos verdes prados da cordial fraternidade, enternecidos pelas verdes ervazinhas e pelas suaves declarações de estima e amor. Portanto, aqui ele está colocando a necessidade da classe trabalhadora não cair nas ilusões da ideologia
burguesa que apontam para a possibilidade da conciliação dos interesses entre as classes. Assim, ao contrário de um pastor com báculo, observa Gramsci, Marx é mestre da vida espiritual e moral, que desperta as boas energias dormidas para a boa batalha. É um exemplo de trabalho intenso e tenaz para conseguir a clara honradez das ideias, a sólida cultura necessária. Neste sentido, conclui Gramsci, enaltecer Marx significa, para os trabalhadores, engrandecer a si mesmos, sua força consciente, a força da tarefa histórica que tem diante de si, dos esforços e sacrifícios a vencer pela constituição de uma nova ordem social, ou seja, pela constituição de uma sociedade para além da ordem do capital. Com estes elementos, Gramsci encerra esta pequena discussão do que considera ser as contribuições fornecidas, ou o embrião das contribuições fornecidas por Marx com o pensamento que elaborou juntamente com Engels. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas. Caso gostem dos nossos vídeos, divulguem-no para outros que queiram também aprimorar a sua formação teórica, que de nossa parte continuaremos aqui resgatando estas importantes discussões para o mundo moderno. Até uma próxima.